E hoje nós vamos falar sobre etarismo, autoconhecimento, que parecem ser assuntos completamente estranhos para quem trabalha aí na área de alimentos, mas você com certeza vai se surpreender como isso tem a ver com o teu negócio, porque no final das contas é gente lidando com gente. Eu sou Elaine Marques, engenheira de alimentos e diretora da Conduzir Consultoria. Agora vamos aos bastidores da alimentação, ver o que acontece antes do prato. E você aí que tem uma distribuidora de alimentos, ainda manda o seu catálogo em PDF ou então numa planilha de Excel, tá na hora de ter a sua loja virtual, modernizar aí a forma de vender da sua distribuidora. Então entre em contato com a plataforma Meu Fornecedor, que eles vão te ajudar. Eu tô aqui hoje com a Madá Matos, que é uma palestrante maravilhosa, especializada em desenvolvimento humano, diretora de Relações Institucionais da ABRH, professora, autora de livros, também tem seu próprio podcast, então hoje ela vai me dar aula aqui. Além de ser um exemplo para tantas mulheres, ela é cheia de energia e leveza. Então, muito obrigada, Madá, pela sua presença aqui. É muito bom, né, compartilhar. E aí, para a gente já entrar no assunto, eu vou trazer a frase assim, ó, autoconhecimento não é frescura, né? Mas o que é que o empresário pode fazer para trabalhar melhor o desenvolvimento da equipe dele? Primeiro eu quero agradecer, né, por participar, pelo convite que eu aceitei, assim, o convite. Ave Maria, quando eu vi o convite, a Mariana também me atendeu muito bem, viu, Mariana? Que bom! Um atendimento muito bom. Então eu queria agradecer primeiro por essa oportunidade, né? Mas, olha, esse negócio de gente não tem um botãozinho de liga e de desliga, né? Se tivesse, era mais fácil. Então, não existe esse botãozinho de liga e de desliga. Então, o empresário, quando ele faz a seleção, né, tanto teste, tanta coisa, né, que a gente faz, tipo o RH, o pessoal do recurso humano aplica tanto teste, mas a gente só sabe o dia a dia, a gente só vê na prática. Né, o que a pessoa é, o que a pessoa demonstra ser. Então, de você conhecer mais a pessoa que trabalha com você. Porque às vezes o pessoal contrata, vai lá pro departamento e tchau. E não. A gente tem que conhecer as pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, eu acho importante que o empresário conheça sua equipe. Tem a proximidade da sua equipe, né? Isso é muito importante, essa proximidade, para ele saber exatamente o que está faltando, né? E aí contratar exatamente a palestrante aqui, minha irmã, pra gente poder dar uma cutucadazinha no povo, né? De vez em quando, dar uma sacudida, né, no povo, que a gente sabe que a gente não tem. E outra coisa, por exemplo, eu trabalho muito, pesquiso muito sobre motivação. E a motivação, ela é intrínseca. Sim. Né? Ela tem extrínseca? Tem. Aqui a gente tem ar-condicionado, tem coisa, né? Tudo preparado. É a extrínseca. Mas a intrínseca, você só vai no seu dia a dia, né? E motivação é uma curva de altos e baixos, que tem que dar suporte. Eu acho que a gente pode até falar disso. Como é que dá para ajudar o povo a ter um pouquinho mais de energia? Né? A gente dizer, né, assim... né? Tesão mesmo no que fazer, é isso que é importante, que a gente precisa. E aí, por exemplo, eu posso, todo mundo motiva? Ninguém motiva ninguém, Elaine, se você não tiver aberto, se você não tiver aberto para receber, entendeu? Por quê? Porque a motivação vem daqui de dentro. Se você tiver fechado, como é que eu vou motivar? Então, geralmente, todos os livros dizem, ninguém motiva ninguém. O que eu faço? Eu sensibilizo. Eu sensibilizo a pessoa para a pessoa receber e realmente acreditar que ela é capaz. Para ela pelo menos se abrir, né? Exatamente. Para se permitir. Se permitir. Né? Sim. É autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas eu acho que o empresário, ele fica numa situação que ele fica ali, né? Como é que eu vou fazer esse caminho de, ao mesmo tempo, conhecer a pessoa e não tirar a autoridade que ele tem. Eu acho, pela percepção que às vezes eu vejo, essa cultura que a gente tem, né, de que tem que ter essa distância para ter a hierarquia, para eu ser obedecido. Não, eu já não concordo muito com isso, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar. Sim. É respeitar as pessoas. E não colocar essa distância. Quando a gente coloca essa distância, é pior.
Entendeu? Eu acho que você, por exemplo, eu vou dizer um caso meu. Eu dentro da sala de aula lá na Facete, eu me lembro bem que eu tive um problema com uma filha minha e a minha aula era dia de sexta-feira. Né? Sexta-feira termina 10h40. Sim, né? 10h40 minha aula terminava, né? E aí eu telefonei para a líder e disse, gente, olha, eu vou demorar um pouquinho, vou chegar atrasada. Mas segura aí o pessoal que eu tô chegando. Uhum. E aí, quando eu cheguei, com mais ou menos 20 minutos atrasada, quando eu entrei na sala, estava todo mundo dentro da sala. Eita, que coisa linda. Meu nome linda. diz? Respeito. Sim. E olha que eles me chamam de Madá. Entendeu? Os alunos me chamam de Madá. Mas aí existe o quê? Eu não preciso ficar lá em cima, ou então usar um salto, ou eu me sentir superior, porque eu sou o dono, para poder se sentir superior, não. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que cuidar da cultura da sua empresa. Tem alguma coisa errada que você tem que fazer. Sim. Entendeu? Para que as pessoas tenham respeito por você, que as pessoas façam parte da cultura da sua empresa. E não essa coisa do que, porque é dono, tem que ficar lá e nem falar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sim. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra, quando eu perguntei assim, o que te motiva? E um senhor que estava assim, bem na frente disse assim, o que ia me motivar se o meu chefe todo dia me desse bom dia. Olha aí. Entendeu? Então, são pequenas coisas que você pode fazer na sua empresa e você conseguir um resultado incrível. Sim. É fácil? Não. Por quê? Porque é cultural. Então, você tem que entender. Mas aí, como é que a pessoa pode ir ali... Vamos dizer que essa pessoa tá ali, afastada, né? Eu costumo dizer que quem está muito isolado, ele não tem nem como ouvir, né? Porque nada vai chegar. Vai criando uma barreira tão grande que não chega. Mas o que é que dá para ser feito nesse dia a dia para ele se aproximando e entendendo melhor como é que está a equipe e às vezes não ir para o outro extremo, que também eu conheço, né? O empresário que ele vai para o extremo de ter a dificuldade até de dizer um não, porque aí ele fica ali, né, numa situação que ele acha que dar um não vai ser... as pessoas vão desgostar dele. Não é questão de gostar ou desgostar, né? Eu acho assim, é posicionamento. Sim. Você saber se posicionar, isso é muito importante para o empresário, entendeu? Então aí lá se vai a história da cultura. Como é que você começou a sua empresa? Como é que você começou a contratar seu pessoal? Como é que você começou a mostrar, a ter como foi o planejamento da sua empresa? Tudo isso aí tem que estar acompanhando. Então, ele mesmo, a própria pessoa, você não precisa... Eu digo sempre que você não precisa gritar para mandar. Sim. Você não precisa ficar essa coisa de que eu sou superior, entendeu? Por isso é que eu fiz esse negócio do movimento com as mãos. Todos nós somos iguais, só que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Né? Então, essa coisa assim que eu acredito muito, que o empresariado ele já mudou um bocado, viu? Ela mudou muito. Mudou. Mas graças a Deus, mas precisa mudar mais um pouquinho. Aí porque se por acaso, por exemplo, não tem um home office, pessoal que trabalha home office, e não é distante, e ao mesmo tempo não está junto, então é isso que a gente tem que administrar, porque a mudança está aí, muita mudança, né? Muita mudança. E realmente mudou, né? Eu lembro que assim, eu já estou no mercado, sei lá, 20 e poucos anos, 24. Eu estou mais de 30. E aí a gente vê assim, o comportamento de quando, né, eu estava bem ali no início de carreira e do comportamento hoje é muito diferente, é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que eu acho que a gente está vivendo uma crise também de pessoas, né? E aí a gente não sente mais as pessoas com relacionamentos mais profundos mesmo, é tudo muito superficial. Então, vira difícil para tudo, né? E para a empresa, para gerenciar um negócio também, assim, vai ficando difícil. Tá um desafio. Eu digo difícil, né? Eu digo é um desafio, tá um desafio muito grande, realmente. Até a questão, aí lá se vai sem querer, vai lá pro poetarismo. Essa questão geracional, a convivência geracional também. É outra coisa que a gente tem que falar mais. Eu digo sempre, como é que a gente combate um preconceito? Como é que a gente combate não ter uma diversidade? Como é que a gente combate o etarismo? Falando, puxando, falando sobre isso para diminuir. E às vezes eu digo assim, com uma palavra você podia diminuir a questão do preconceito. Qual é a palavra? Respeito. Respeitando a pessoa, entendeu? Então vamos entrando aí dentro dessa seara, né? O que é que dá
o que a pessoa vai ganhar? Vamos primeiro dizer o que é etarismo. Né? Tá. Porque eu acho que tem muita gente que talvez nunca nem tenha ouvido falar nisso. Tá. Olha só, o etarismo vem do inglês, né? Se eu não me engano, foi em 1969, foi colocada essa palavra por um americano. Se eu não me engano, Robert, se eu não me engano o nome dele. E aí foi em 1969 ele trouxe isso. Agora, o que é etarismo? Vem do inglês, beleza. Mas pra gente aqui pode ser idadismo, pode ser ageísmo, pode ser velhofobia, que eu não gosto muito de velhofobia não, que eu acho muito grosseiro. Sim. Mas pode ser ageísmo e idadismo, que é o etarismo. O que é o etarismo? Olha que eu vou fazer o movimento com a mão. Etarismo é o preconceito contra idades. Jovem e a madura. Entendi. Mas onde é o peso maior? Na madura. E mais ainda, na mulher. Olha aí. Entendeu? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Se a gente for puxar também, né, a mulher negra, aí vai exatamente, vai aumentando cada vez mais o peso. Sim. Então é isso que a gente tem que trabalhar. O respeito pelas pessoas. Não interessa o que ela seja, entendeu? E a gente tem que aprender isso. É fácil? Não, porque é cultural. Tudo para mudar alguma coisa demora um pouquinho. Eu não sei se tu estava vendo o caso do Vini, né, daquele jogador de futebol. Que é coisa cheia de preconceito em cima dele, quer dizer, e ele, uma pessoa que está fazendo tanto bem, uma pessoa que está fazendo e está sofrendo tanto preconceito. Não. Mas é exatamente isso que as pessoas têm que aprender a respeitar. Sim. Como uma pessoa é. Por isso a diversidade também, a questão do sexo, a questão, tudo isso aí basta uma palavra, respeito. Sim, o etarismo, eu te disse, né? O etarismo é exatamente, isso é um preconceito contra idades. Porque o jovem também sofre o preconceito. Não sei se você nota que, às vezes, por exemplo, você quer que um jovem vá trabalhar na sua empresa já com experiência. Como? Se ele não tem a experiência. Ou então você contrata um jovem e ele fica lá, passa num processo seletivo, aí voltando lá pro nosso DP e pro nosso RH, passa por um processo de cinco seleções, teste, avaliação e tal. Passou por 5 processos, aí entra na empresa. Quando passa 1 mês, 2 meses, ele pede para sair. E aí? Entendeu? Eu lembro quando eu era mais nova, aí o pessoal dizia assim, você pensa que é quem? Olha aí, ó. Aqui na minha cozinha. Olha aí, ó, tá vendo? Né? Bem novinha aqui, eu já tô aqui há não sei quanto tempo, né? Sempre tem essas falas aí, elas são bem comuns. E aí, mas falando desse respeito que você está trazendo, como é que a gente quebra essa barreira? Porque, de qualquer forma, a gente vai sendo criado assim, né? É um ciclo. Né? A gente foi ouvindo os pais, os avós, e aí a gente vai absorvendo aquilo. Em que momento dá para fazer essa quebra? Eu digo que a educação é um negócio mais difícil hoje em dia. Educar chama-se... A coisa mais difícil hoje em dia é educar, eu estou achando. Sim. Por quê? Porque tem tudo para deseducar. Tem. Televisão, rádio, redes sociais, tudo aí para deseducar. Então, eu acho muito importante essa coisa do educar, né? O educar. Às vezes, eu acho assim, eu nasci fora da caixa, só pode. Alguma coisa assim, por causa da minha idade, né? Eu sou assumidérrima, tenho 67 anos, vou fazer 68 em junho. E sofri muito preconceito, né? Porque eu era grandona, o pessoal chegava na minha sala e dizia, o que essa menina tão grandona tá fazendo aqui? Eu era a mais nova da turma. Eu tenho o caso da minha netinha, que tem 5 anos e usa roupa de 8 anos, que é grandona, a mãe dela tem 1,87 m de altura. Sim. Que é a minha filha mais velha. E, então, quer dizer, essa coisa da gente, como é que a gente pode impedir isso? Trabalhando. Né? Porque aí como você fala, vem da família conservadora, tal, só que a gente tem que quebrar isso. Sim. E só vai quebrar isso com ensinamento, com educação, estudando, lendo. Falando, como você disse, né? Falando mais sobre o tema, falando mais sobre o assunto, isso é muito importante. Sim. Né? Então, não é à toa que eu peguei, nem lancei o livro, como eu estou falando aqui, nem lancei o livro de etarismo e vendi todos os livros. Só tenho esse que é o meu que eu estou usando, que tem um papelzinho pregado, que tem... Olha a mesma blusa, né? Entendeu? Que aí, olha o meu tema. A verdade de uma mulher que nasceu fora da caixa. Você também pode. Muito Qualquer mulher, cis ou trans, pode.
É isso que a gente tem que lembrar. Então, eu conto aqui várias situações que aconteceram. Por exemplo, a concepção desta mulher, rompendo os padrões. Eu sempre sempre fiz isso. Desafiando o etarismo, a construção de uma narrativa autêntica, entendeu? Eu sempre procurei mostrar assim, poxa, por que a gente não pode fazer? Porque é mulher? Não, a gente pode fazer. Por exemplo, a minha mãe, desde que minha mãe ficou viúva muito cedo e casou-se, né, novamente. E aí por exemplo, a gente sofria muito preconceito, porque minha mãe era desquitada na época que mulher não se desquitava, né? Então isso aí a gente vem sendo criada. Minha mãe criou a gente, por exemplo, por exemplo, eu como mulher, trocar pneu de carro, trocar lâmpada, fazer essas coisas assim. Por quê? Porque ela sofreu muito preconceito. Entendeu? E eu, no caso, passei porque eu fui secretária. Meu primeiro livro, eu trouxe até ele também, não tem mais, mas é secretária, tudo começa só assim. Para deixar a gente para mostrar para vocês. Assim, querendo. O meu primeiro livro é Secretária, tudo começa assim, que eu fui secretária 16 anos da minha vida. Aí tu imagina, eu grandona, toda bonitona, sendo secretária, e o assédio. Na época não tinha essa palavra, mas tinha a ação. Entendeu? Sofri muito. Meu segundo livro, eu digo sempre que é uma coisa muito forte, mas quem me faz chorar, me faz crescer. Então foi uma situação super desagradável que aconteceu comigo e eu transformei na questão de um livro, porque espelho meu é a questão da estratégia que você usa para o seu lado pessoal e para o seu lado profissional. Entendeu? De você usar essas adversidades, né, que não tem como viver sem. Exatamente. E transformar isso, ressignificar isso. E aí, depois eu fui convidado para o terceiro livro, que é Etarismo e Diversidade no Mercado de Trabalho, que é exatamente o que está acontecendo muito no mercado de trabalho. Você está acompanhando, você faz, né, consultoria e você vê no dia a dia. A gente todo tem mundo que assim, botar. Ai, e aí, o que é que eu faço? E outra coisa, você tem que colocar aquele percentual de pessoas que eu já acho preconceito esse negócio de colocar cota. Sim. Cota. Né, sabe? Eu acho assim que é preconceito, mas se não colocar cota, como é que fica? Como é que fica os PCD, né? Os PCD, como é que fica a questão do pessoal que tem o autista, como é que fica? Aí vai. Então, tem que talvez primeiro tem que ter a mudança da cultura e aí depois a gente consegue e aí não fácil, precisar dar cota. E nós estamos num momento de muita mudança. Até no planeta, né? A gente está sentindo essa mudança todo dia que está acontecendo. Mas eu acho que o empresário que ouve, né, o que a gente está falando aqui, ele vai ter sempre a cabeça de empresário. Então ele vai perguntar assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Se eu olhar para isso. Resultado. Como? Cuidando das pessoas. Porque, por exemplo, qual é o seu patrimônio maior? Chega às 18 horas, vamos dizer que sua empresa fecha. O que fica dentro da empresa? Recurso. Cadeira, mesa. Sim. Por quê? Porque a coisa mais importante foi para casa. E é isso que a gente tem que ver. É mimimi, então é romantismo? Não, é verdade. Sim. Entendeu? De olhar para as pessoas, tanto é que o pessoal está só olhando com mental, saúde mental. Saúde mental, saúde espiritual. E eu digo sempre, está faltando também mais uma saúde social. Porque eu pensei o seguinte, depois da pandemia, a gente fosse ficar mais altruísta e nós ficamos egoístas. Sim, a gente foi forçado a se isolar. Exatamente. Eu acho que a maioria gostou ali do isolamento, né? E ficou nele. E ficou. Por exemplo, eu trabalho home office faz muitos anos, né? Por causa das palestras, né? A empresa me contrata, aí eu vou, dou a palestra e volto, né? Para a minha residência, apesar que eu tenho o endereço fiscal. Mas acontece que é importante o contato físico. Tudo bem. Né, eu respeito quem o pessoal trabalha. Não, mas eu trabalho aqui e trabalho para fora do Brasil. É ótimo isso. Mas aqui você precisa do contato familiar, da família, dos amigos, entendeu? Isso é muito importante. Para a gente se sentir bem e para a gente se sentir humano. Sim. Entendeu? É isso que eu digo assim. Olha, eu tive num café. No feriado ou foi antes do feriado? Agora eu não me lembro se foi no feriado, não. Foi antes do feriado. Eu tive um café com uma amiga, a gente conversando. Eu digo, olha aí como é bom. É uma terapia, né? Pronto. Exatamente. É uma terapia. Eu acho que uma coisa que dá até para botar na rotina é assim, tá muito estressado, né? Tira um tempinho, sai, conversa ali com a família, com os amigos, aí você espairece, volta, respira, né?
e aí você volta outra pessoa, né? Às vezes eu mesmo também tenho esse time, assim, de me perceber, que eu acho que também falta um pouco, de você perceber ali o seu limite, né? Entender que, olha, a gente se dedica e tudo, mas vamos também equilibrar aqui as coisas, né? Dá pra... E você vê que tem empresa que está dando mais liberdade, tem empresa que está deixando... tem até o negócio de trabalhar 4 dias, entendeu? Tem empresa que está optando por esse tipo de trabalho, né? Já tem empresa que está se preocupando de final de semana soltar, relaxar mais o pessoal. Sim. Que é gente... E quando a gente fala assim da diversidade das idades, né, dentro do ambiente de trabalho, o que é que vai... É a relação geracional, que aí são várias gerações. Sim, né? O que é que pode ter de ganho aí? Eu digo que muito, entendeu? Eu digo assim, muito. Por quê? Por exemplo, assim, eu sou da geração Baby Boom, não é Baby Boom? A mais velha das gerações. Mas eu me dou muito bem, por exemplo, com essa geração mais nova, por causa da eletricidade. Sim. Entendeu? Por causa da velocidade, por causa da objetividade. Que eu sou muito... para fazer o meu mestrado foi difícil, por quê? Porque eu sou muito objetiva. Aí não conseguia ali ficar... Não consegui descrever tudo, então, por exemplo, tem o meu caso, né? Mas tem outros casos também. E eu digo sempre que a soma que é importante, a soma para multiplicar, para dividir. Então, a soma das idades. Você vê assim, por exemplo, eu com experiência, com um jovem que fica aqui do meu lado, que, por exemplo, lá vai a IA, né? A IA é que complica a vida da gente, que são não sei o quê. Mas aí não tem aquele jovem que tem aquela velocidade, que sabe fazer? Soma isso para ver uma coisa. É isso que as empresas têm que ver, é o seguinte, é a experiência com a velocidade da jovialidade. Sim. É isso que as empresas têm que ver, que isso é que é importante. E não separar. Aí tem aquele... conhecido filme Estagiário, né? Estagiário, esse filme aí tá, né? Que faz tempo que já está em evidência. Mas é isso que é importante. E que às vezes tem empresa que não vê ainda. Mas vendo... ou então acaba rotulando, né? Eu vou colocar, mas eu vou colocar especificamente nessa função. Exato. E aí vai se separando de qualquer forma lá dentro daquele ambiente, então acaba que não tem tanto esse ganho aí. Mas se você observar bem, é outro resultado, quando você mistura. E outra coisa, o nosso país, o Brasil, é o país que tem mais diversidade, se você observar bem. Então, por que não a gente pensar nisso? De somar, de pegar uma pessoa com mais idade, com experiência. Outra coisa também que eu digo, o pessoal da minha geração tem que ter a humildade para reconhecer que não sabe. É outra coisa muito importante, que, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava na sala de aula e eu vi os meninos, né? Eu chamo menino, mas são os rapazes, né? O primeiro semestre de administração. E eu vi os meninos batendo um celular no outro. Aí eu fiquei olhando, batendo um celular no outro. O que vocês estão fazendo aí? Aí eles, não, pessoal, nós estamos passando um vídeo, passando um filme, batendo um telefone no outro. Eu digo, oi, bota aqui no meu telefone. Entendeu? Sim. Por quê? Porque eu não sei. Sim. Então, isso é fantástico. Às vezes falta, na minha geração, falta ter aquela humildade de dizer que não sabe para aprender. Muitas vezes a pessoa tem vergonha também. Ou tem vergonha, exatamente. Eu não tenho vergonha, eu não sei. Eu digo sempre, eu não sei, né? Tem que aprender. Sim. Então, a gente tem que estar aberto também para isso. O jovem tem que estar aberto para respeitar essa diferença, como o mais idoso, como uma pessoa com maturidade, tem que ter a humildade para pedir ajuda. E eu acho que outra coisa que deve passar também na cabeça é assim, mas eu vou abrir aqui, né, uma vaga e vou contratar uma pessoa mais velha. Essa pessoa vai aguentar, entende? Assim, ela vai ser produtiva, porque no final das contas o empresário quer a produtividade, ele quer o resultado. E aí eu vou contratar alguém que será que vai dar certo, né? Eu acho que muitos têm essa dúvida. Né? Esse receio. Sim. Depende muito, eu digo sempre assim, depende não é nem do currículo, depende da entrevista. Eu digo assim, eu posso até não saber, mas acontece que eu me meto, entendeu? Aí depende muito do próprio profissional. O que você quer da sua vida? Porque, por exemplo, uma pessoa com 60 anos hoje, só para tu ter ideia, eu dei uma pós-graduação, eu tive um aluno de 72 anos, um filósofo fazendo gestão de pessoas. Que legal. 72 anos, a letra dele eu não esqueço nunca, lindíssima a letra dele. Então, a pessoa de 70 anos hoje em dia não é o do antigamente. Sim. A pessoa de 70 agora é como se fosse um de 40.
Então tem essa diferença. Sim. Então, com essa diferença, numa entrevista de trabalho, aí você sabe que você ganha o espaço. Aí é que tá, entendeu? Então é importante que a pessoa tenha, vamos dizer, dê oportunidade. Isso é muito importante. Porque tem que lembrar que não, a pessoa com 70 anos, por exemplo, eu tenho uma tia com 99 anos, vai fazer 100 anos em setembro. Ela mora sozinha. Tudo bem que a minha prima mora bem vizinho a ela, perto, né? Mas ela mora sozinha numa kitnet. 99 anos, vai pra festa, faz o pilates dela, vai pra festa, dança com a muleta com 99 anos. Vou bater na porta dela, qual é o segredo? Pronto, todo mundo fala nisso, qual é o segredo. Mas é isso que a gente tem que avaliar, o empresário tem que avaliar, o RH, o DP, a pessoa que vai participar da seleção, como é essa, na entrevista você começa a conversar e começa a saber como é a pessoa, como é que essa pessoa dá certo naquele trabalho que você está precisando daquela vaga. Sim, que aí vai vendo muito mais o comportamento, né? Exatamente. Eu lembro que você foi falando aí, eu fui lembrando que quando eu estava bem no começo da carreira, aconteceu assim, eu não entendia muito de indústria de água e eu fui só ministrar um treinamento, mas era no interior, né? E eu fiquei na casa do dono da empresa com os pais, né, a família toda. E aí a empresa estava fechada, esperando uma documentação, não sei o quê, e ele não conseguia sair daquilo ali. Eu também não sabia nada, né? Mas eu lembro que eu fui numa lan house, na época também estou entregando minha idade, e fui lá procurar, entender, cascaviei até eu conseguir achar uma saída. E aí só que eu não tinha nada a ver com aquilo, eu fui só para ministrar o treinamento, mas aquilo me incomodou. No final, ele olhou para mim e disse assim, eu quero que você venha ser a responsável técnica da minha empresa. Aí eu olhei para ele assim, assustada, eu não entendo nada de indústria de água, nada. Aí ele, não tem problema, você tem uma coisa só que eu preciso, iniciativa. Porra, joia aí. Aí eu disse, então, tá bom, eu já... peguei aqui a oportunidade, pode deixar que eu vou dar o melhor que tiver aqui para eu conseguir fazer funcionar. E a partir dali, isso já tem 18 anos, né, eu fui mergulhar nesse mundo. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Assim, poxa, eu consegui ter essa oportunidade e hoje para mim é um mercado de trabalho enorme, né, a indústria de água em si, por conta de uma abertura de porta ali Porque você tomou a iniciativa, né? Isso. Porque você foi buscar, você foi pesquisar, você foi estudar, entendeu? E eu não sabia nada. E aí a gente chamou de proatividade, né? A pessoa que se antecipa. E do lado, né? Assim, ele tinha como contratar uma outra pessoa que já estava no ramo há muito tempo, bem mais experiente e tudo, mas ele tomou a decisão baseado nisso. E hoje eu vejo tanta gente desesperada, né? Com a mão de obra em si, que é uma coisa que a gente está vendo é isso, não é muito o técnico, né? Assim, não é muito só o currículo. Ou só a formação, né? Isso. Não é só a formação, é a experiência, é a vivência também, isso é muito importante. Isso, é o comportamento. O comportamento, né? A metacompetência. Eu tenho uma palestra que eu dou, é a metacompetência. É entendendo e atendendo o cliente. Metacompetência é você ir além de. Porque meta significa ir além de. Competência, você sabe que é a pessoa que sabe fazer. Então, metacompetência é, por exemplo, vamos dizer assim, eu gosto sempre de contar o caso dos garçons. Você chega num restaurante, aí o garçom vai e entrega o cardápio, você escolhe, e aí você se serve e tal. E aí, no final, ele vai, você pede a conta, ele dá a conta e você vai embora. Garçom número 1, garçom número 2. Ele vai, deixa o cardápio lá, o casal está escolhendo e ele diz, com licença, mas nós estamos com uma promoção nesse prato aqui, ele serve muito bem, mas fique à vontade, entendeu? Sim. E aí o garçom, né, o casal pede e tal, quando ele vai dar a conta, ele traz uma sacolinha com o restante da comida e vai até o portão, vai até a porta do restaurante deixar o casal e entrega a sacolinha. Aí, quem foi metacompetente? Sim, o número 2. Por quê? Porque a função dele só era entregar o cardápio, pagar a conta, não era isso? Aí, então, metacompetência é a pessoa usar o coração. É a pessoa usar o algo mais.
Sim. Entendeu? O que aconteceu comigo, aqui é porque eu acho que eu não posso dizer o nome, né? Muito assim, da empresa. Mas o que aconteceu num café comigo foi incrível o que aconteceu. Na época que a gente estava saindo da pandemia. Eu estava com o celular aqui assim, né? E eu com o celular dizendo, minha gente, olha, vai terminar a reunião, que eu estou chegando aqui no café e minha bateria está fraca. Aí eu olhei pro garçom e disse assim, moço, eu falo moço e me lembro logo o nome dele, pra ver como foi. Eu disse, moço, eu quero um cappuccino e um pão de queijo. Aí ele olhou para mim e disse, qual é a marca do seu celular? Aí eu virei para ele e voltei. E, gente, vai cair porque a bateria vai descarregar. Nossa, entendeu? Ele percebeu. Aí, peraí, aí ele sai, né? Aí ele sai. E eu aqui assim, quando ele volta, gente, é a coisa mais maravilhosa. Até hoje eu frequento esse café por causa disso. Ele vem com o meu cappuccino e com o meu pão de queijo. Era o trabalho dele. E ele trouxe uma bateria reserva para ele ligar para poder carregar minha bateria. Olha isso. Eu olhei para ele, eu disse, você sabe o que você está fazendo? Isso é metacompetência. É ir além da competência. É uma coisa tão simples. Entendeu? Sim. Então é isso, é ir além da competência. E nós estamos precisando de pessoas que sejam metacompetência. Porque metacompetência pode ser um diferencial competitivo. Você pode saber muita coisa, você pode ter um currículo riquíssimo, mas aí não ser metacompetente, a pessoa que fica só, eu sou pago para fazer isso, né? A gente ou então eu sou muito. Novata aqui. Deu né? o meu horário. Então metacompetência é esse menino, esse rapaz. Sim. Eu fiquei, e aí nada acontece. Por acaso, na hora que eu estou falando para ele, você está sabendo o que você está fazendo, eu estou contando, elogiando ele, e isso é metacompetência. Quando eu estou falando aqui, os donos estavam numa mesa vizinha atrás de mim. Os donos do café, entendeu? Eu digo, tudo assim acontece, eu digo assim, vale a pena, vale a pena a gente pensar em fazer o algo mais para aquele cliente. Né? O pessoal chama de fidelizar, e não é só fidelizar, que hoje em dia é a experiência do cliente, porque foi o que ele fez, foi a minha experiência. Sim. Então é a minha experiência nesse café que faz eu voltar lá, e não só, porque cliente não é aquele que volta, cliente é aquele que volta e leva, né? Eu levo a quantidade de gente que eu levo lá para conhecer esse café, então é sensacional. Se ele tivesse dado outro celular, ainda, né, já pagou de tanto cliente que já... incrível. Mas eu acho que o que todo mundo quer saber é o segredo para a gente conseguir achar essas pessoas mesmo e... Porque não dá para ter uma equipe toda assim, né? Não existe perfeição, né? A gente sabe disso. A gente não vai conseguir. Mas o que é que dá para fazer no dia a dia para estimular isso, né, nas pessoas? Olha, tem uma coisa bíblica que eu acho que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? A gente diz isso até dentro das nossas próprias famílias. Eu não sei porque, assim, eu não tenho esse perfil muito de empresário, eu tenho um perfil de empreendedora, eu tenho um perfil mais empreendedor, que existe uma diferença muito grande, que a gente às vezes acha que não tem essa diferença, mas tem. Então, assim, o que eu falo mais para o empresário é para ele avaliar o comportamento dele, o autoconhecimento. Dele fazer o autoconhecimento dele mesmo, dele buscar o autoconhecimento para ver como é que ele está fazendo, o que ele está fazendo pela própria empresa dele. Sim. Pelas pessoas que vivem no dia a dia com ele. Porque a gente sabe muito bem que a gente tem mais tempo dentro da empresa do que do lado de fora. Então, conhecer mais as pessoas. E para o empresário, quando ele está do lado de fora, ele também ainda está pensando... Lá dentro. Lá dentro. Exatamente. Então é isso. É muito importante que ele tenha o conhecimento da própria empresa. É fácil? Não. Ele tem que aprender a delegar, ele tem que aprender a fazer isso, ele tem que aprender a fazer... São várias situações que ele tem que aprender para poder levar o sucesso à sua empresa. Sim. A ter resultado, a gerar resultado. E, por exemplo, quando eu trabalho, gente, a motivação, eu trabalho a questão do etarismo, quando eu trabalho o marketing pessoal, profissional, quando eu trabalho, sei lá, são várias... Eu adoro, gente, como eu digo sempre, a minha frase predileta é: gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Então, eu me encanto com a questão do comportamento. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas eu me encanto com isso. Então, quer dizer, poxa, o que custa você olhar para a sua empresa? E olhar, mas olhar para você também. Porque às vezes o pessoal diz assim, não precisa disso, não precisa daquilo. Às vezes eu digo assim, até o próprio RH, eu nunca vi a valorizar tanto como agora, como nós estamos precisando, né, a questão do recursos humanos. Mas também de ver que tem que cuidar do RH, mas o empresário também tem que ser cuidado. Então tem que cuidar, é gente, gente. É mais uma pessoa.
Então tem que lembrar disso. Eu acho que eles falam bem isso. Sim, eu vou cuidar de todo mundo e quem é que vai cuidar de mim? Né? E aí ele tem que cuidar, por quê? Porque aí ele dá o exemplo. Sim. Então, ele dando cuidado. Vamos dizer assim, meu filho, não tem jeito não, é você mesmo que vai cuidar de você, né? Tem que cuidar, ele tem que cuidar dele, né? Autodesenvolvimento, buscar autoconhecimento para poder ele gerar esse resultado na sua própria empresa. Uhum. E aí, eu acho que ele também deve pensar assim, como é que dá para gerar essa empatia, né? No sentido de que a pessoa está ali não só para cumprir aquele papel, como a gente falou aqui. Ah, eu vim aqui, né? Fiz só isso aqui, já cumpri o meu papel, eu vou embora. Como é que dá para trabalhar essa empatia no sentido de, entre as equipes, né? De se ajudar mesmo, de estar ali no dia a dia, e para ele entender o valor que tem aquilo que ele está fazendo? É só me contratar, porque eu tenho uma Empatibility. Que Empatibility é uma palestra, né, que eu dou e que eu trabalho exatamente. Empatibility é aquela coisa do comportamento, da empatia. A pessoa ter o hábito de empatizar. É a habilidade. Empatibility a empatia. É a habilidade de empatizar. Uhum. Porque empatia, Elaine, não é só você fazer pelo outro que gostaria que fizesse por você. Não é só fazer por ele, faça pelo outro que gostaria que fizesse por você. Como é mais? O pessoal fala da empatia, né? Tem outras coisas mais que se colocam. Mesmo. E empatia é você. Agora faltou a palavra aqui. É você, não é fazer pelo outro, só fazer pelo outro, não. É você se sensibilizar sem julgamento. Sem julgar. E o que a gente faz às vezes? Sem julgar é difícil. Pois é. Aí o que a gente faz? Quando a gente vê uma pessoa debaixo de uma ponte, você julga. Uhum. Na hora de sensibilizar, na hora de imaginar, você ficar no lugar dela, não. Às vezes você julga. E o mais difícil da empatia é você não julgar. Uhum. É você pensar com o pensamento do outro, ou então você vê a situação do outro, mas sem julgamento. Que é o mais difícil, que geralmente a gente faz é o julgamento. Sim, porque é até um mecanismo de defesa, né? Exatamente. Eu vou apontar aqui o dedo por que ela está assim, né? Que é mais fácil do que eu pensar de como é que seria eu estar ali naquele lugar. Né? Com certeza. Então, eu tenho o Empatibility, é uma das minhas palestras que eu gosto muito, e eu canto no final. O pessoal pensa que eu vou virar cantora, mas eu não vou virar cantora. É porque eu fui preparada para aquela música. Aí eu tenho também a Empatibility, aí eu tenho outras palestras que eu trabalho, eu me identifico mais como palestrante. E que eu fico preocupada assim por exemplo, eu tenho uma, chama Altos e Baixos, eu gosto também muito de fazer baseado em livro. Uhum. Eu li um livro que é Altos e Baixos, como é que eu digo? Picos e Vales, que é um livro. Aí eu fiz Altos e Baixos, exatamente, Picos e Vales, eu peguei e transformei numa palestra, que é cenários atuais. Porque você tem que lembrar o seguinte, o momento tá bom, beleza, mas vai voltar. Uhum. A gente não sabe que a gente tem os altos e baixos, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem. Isso é altos e baixos, isso é um cenário, né? E está acontecendo com a gente o dia a dia. Uhum. Quer ver outro livro também Metacompetência. Metacompetência é um livro, Eugênio Mussac é o autor. Uhum. Ele teve, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes aqui em Fortaleza. Ele é médico, né? E tem esse livro, né? E ele dá palestra também. Então, eu gosto muito baseado em cima de livro, então baseado em cima de situações que acontecem, eu crio as palestras, dependendo da necessidade do cliente também. Dá para personalizar, Dá para personalizar, dá para a gente fazer, entendeu? E eu gosto de criar, né? Uhum. Eu crio toda aquela coisa de que vai botar um vídeo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e passar para uma pessoa criar a minha palestra, né? Uhum. E aí a gente fazer, que eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu digo sempre que eu gosto de ver gente, sabe, assim, de você ver, às vezes de você ouvir também, quando você termina a palestra, vem a pessoa abraçar, às vezes, né? Sim. Aí diz assim, poxa, você mexeu muito comigo, então, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aí eu adoro, eu digo, é demais. Então, é muito importante essa coisa de tratar a gente como gente, porque Sim. o resultado você vai ver, com certeza. Uhum. E é bom, porque às vezes a gente está tão... no automático? No automático, no mecânico. Né? E aí parar, às vezes, para pensar sobre um assunto em específico, né? Tá todo mundo junto, ouvir. Aí você entra num outro ambiente e dá uma pausezinha ali para voltar para a realidade, né? Eu fiz uma palestra recente, eu fiz para o CRA, né?
Conselho Regional de Administração, e veio uma pessoa muito, muito, muito importante falar comigo, chegou, fiquei, ai, você não sabe como você mexeu com a minha vida. Era tudo que eu queria ouvir. Olha aí, isso é muito gratificante, um negócio desse. Quer dizer, vale a pena você fazer um trabalho, uma pesquisa, entendeu? Com foco em gente. Então é isso, desde cedo que eu comecei a trabalhar com gente. Por exemplo, bem no comecinho da minha carreira, eu tinha uma equipe de panfletagem, eu tinha uma equipe de modelo, eu tinha uma equipe de manequim. De modelo? De modelo, de fazer das meninas trabalharem num evento. Por exemplo, tem uma festa no Ideal, eu botava 15 modelos para trabalhar comigo. Todo mundo como recepcionista, mas modelo, entendeu? Sim. Então sempre eu gostei de trabalhar com gente. É fácil? Não. Panfletagem com aquele pessoal no meio da rua entregando aqueles panfletos que hoje em dia não tem mais. Eles jogavam tudo né? no lixo. Não era besta que eu ficava fiscalizando, né? Eu mesmo pegava dirigindo uma Kombi, eu levava essas meninas tudo para fazer. Então, quer dizer, eu sempre gostei de trabalhar com gente. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu sei que é um desafio muito grande. Principalmente depois dessa pandemia e nesse processo que nós estamos passando de muita mudança no mundo, né, no planeta até, é muita mudança. Então a gente tem que ver que as pessoas nós estamos com adaptação. Sim. Então é muita mudança acontecendo e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? E aí falando de mudança, né, a gente misturando um pouquinho aí com a diversidade, o que você mais vê de medo que as pessoas têm quando a gente fala desse assunto? É a questão do às vezes até o autoetarismo. De você mesmo tem a sua idade, né, baby boom, você tem a questão da sua idade, e de você dizer assim, olha, essa roupa não vai dar certo não é para mim não, eu acho que essa roupa é mais para jovem, olha aí. Sim. Entendeu? Isso é autoetarismo. Tem também a idade subjetiva, né? Isso aí eu agradeço muito também, que antes de escrever o livro, eu estava estudando sobre isso, né? Que é a Fran Winandi, é uma autora de um etarismo, um novo nome com o antigo preconceito. Ah, eu ouvi. Fran Winandi. Eu entrevistei ela, né? Muito boa ela. E aí ela fala sobre a idade subjetiva. O que é a idade subjetiva? É a idade que você se sente. Por exemplo, eu vou fazer 68 anos. Eu me sinto com 68 anos? Não. Eu posso dizer claramente não. Olha aí, ó, tá vendo? Mas aí não, eu não me sinto. Eu me sinto com menos idade. Então o nome disso é idade subjetiva. Sim. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque assim como tem alguns aí se sentindo com bem mais idade. Bem mais idade. O pessoal jovem, o pessoal diz, a pessoa jovem com o espírito antigo, né? O espírito velho. O pessoal diz isso. Mas o cuidado também é outra coisa, que a gente tem que ter maior cuidado quando a gente fala, por exemplo. Aí o pessoal, eu digo, eu tenho 67, vou fazer 68, e o pessoal, nem parece. Isso é preconceito. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente fala, o cuidado que a gente tem que ter com a pessoa de mais idade. Isso é legal. Porque ninguém gosta de dizer assim, fulano é idoso, né? Fulano é idoso, eu não gosto de velhofobia, eu não gosto, né? Mas é bacana que a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes a gente nem percebe que está falando, porque a gente já vem sendo criado ouvindo outras pessoas falando, né? Eu lembro que eu fui em uma feira e aí tinha uma cadeirante que ela estava sendo a mediadora da mesa. E aí ela foi e pediu para cada uma se descrever, né? Na hora que fosse se apresentar. Sim. Eu sou negra, tenho cabelo assim, porque tinha na plateia gente que não conseguia ver. E aquilo ali trouxe um aprendizado, né? Porque, nossa, é verdade, você tem que ir pensando também dessa forma. Então, se a gente não estiver realmente falando... Exatamente. Como é que vai chegar naquela pessoa que tem a necessidade? Né? Eu criei numa época, eu tive quase 6 anos no ar, eu criei o Mundo Mulher. Mundo Mulher era um projeto que eu tinha, mulher falando para mulher. Eu fiquei 4 anos naquele teatro que tinha da Livraria Cultura, né? Fiquei 4 anos lá e fiquei 2 anos no Shopping Benfica. E aí depois eu desativei, né, o projeto. Mas o Mundo Mulher, eu queria exatamente isso, eu queria chegar... falar para aquela mulher que tinha necessidade daquele tema. Então eu convidava a mulher para falar para a mulher. Eu convidava mulheres donas de empresária para falar assim, como foi essa coisa de você passar para sua filha, pegar a empresa e passar para sua filha, entendeu? Tudo eu queria assim, chamava desembargadora, chamava advogada, chamava mulher para poder falar exatamente isso. Falar nisso, por exemplo, amanhã não pode nem dizer assim amanhã, né? Porque aí eu não posso nem falar no evento da BRH, mas esses assuntos ligados à mulher eu gosto para poder exatamente, nós precisamos falar muito
para que a gente chegue lá exatamente como a gente quer. Sim. Agora, eu às vezes digo assim, a diferença entre homem e mulher está no físico. E não nessa coisa do ganhar menos, ganhar mais. Tem essa diferença toda que tem por aí, que a gente batalha e ainda não conseguimos chegar onde a gente quer. Pois é, mas eu acho que, porque assim, quando a gente está falando sobre esse assunto, né, quem não está na pele, vivendo, não sente, não está entendendo, assim, mas por que cargas d'água falar tanto sobre esse assunto, né? Então, eu acho que valia a gente talvez traçar um pouquinho desse histórico que a gente viveu como mulher. Até para as mulheres que estão hoje entenderem por que é importante essa fala. Não é? Porque vai parecendo desnecessário, assim, exagero, né? Não tem esse... É legal, minha filha foi fazer um trabalho da escola e aí ela... era uma colagem. E aí ela colocou assim, uma mulher e um homem, e aí a mulher dona de casa, quase transparente. E aí depois a mulher e o homem, aí ela um pouquinho mais colorido. Aí a mulher e o homem, aí foi fazendo esse passo a passo, né? Até chegar na mulher branca, do lado do homem, mas ainda menor e mais distante, e a mulher negra quase transparente. Para mostrar, né, dentro das imagens essa figura. Ficou bem legal. Mas a gente percebe que ela também veio já relatando que muitos alunos ficaram... sem entender, né? Tipo assim, para que isso? Entende? Que coisa é essa, né? Que exagero é esse? O que é isso, né? E não tem essa percepção de tudo o que ficou. Por que existe essa distância, né, da mulher e do homem? Então, acho que é bom a gente ir realmente reforçando, né? Porque parece que ficou esquecido. Realmente é assim, a gente nota que existe, né, essa diferença muito grande ainda. Ainda, que eu digo assim, rapaz, o negócio só vai funcionar também. Outra coisa que eu não sei se as mulheres todas vão concordar, mas eu digo assim, no dia que a mulher deixar de concorrer com outra mulher, diminui esse preconceito. Nossa. Que uma mulher concorre com outra mulher. Você falou. Infelizmente, não sei se todas vão concordar, mas no dia que a mulher deixar de concorrer com outra mulher, diminui. O negócio é que a gente concorre, e você nota que o homem não concorre com outro homem. Eu acho que vai além do concorrer. Também. Puxar o tapete, né? Que eu acho que é o pior. Porque, e eu falo tanto, assim, de que isso acontece dentro das profissões, pelo menos na minha, assim, eu falo muito isso. Gente, vamos valorizar. Porque tu é engenheira, né? Sou engenheira de alimentos. Vamos valorizar os outros engenheiros, as nutricionistas, vamos valorizar a nossa área, porque quando a gente está se valorizando, todo mundo ganha. Mas não, é uma concorrência que tentando puxar para baixo. E no caso da mulher, é assim também, né? Assim, de estar ali, mas a roupa, a fala, mas porque errou naquilo, porque sim, o que é que teve de bom? Não é? Mas existe muito isso aí, essa concorrência, essa coisa de julgamento, entendeu? Antes de valorizar, tá julgando. Então, eu acho que a gente tem que falar muito mais, Então, virou uma missão de vida para ti, né? É mais ou menos isso. Eu digo sempre assim que eu sou muito espontânea, né? Eu falo que o meu coração fala e eu vou falando. E eu acho que a gente tem que melhorar cada vez mais, eu acho. Não existe essa diferença entre homem e mulher. Não existe essa coisa de mulher cis e mulher trans, né? E a gente tem que aprender a respeitar isso aí também, porque, infelizmente, o número de mulheres trans com violência, que gera muita violência aqui no Ceará, está muito alto, e a gente tem que diminuir isso, porque a gente não tem domínio sobre isso, gente. Sim. Aí a gente tem que aprender a respeitar, né? Sim. Então, é muito importante que a gente possa falar cada vez mais. Às vezes a gente está passando nas redes sociais, né? A gente vê Ave Maria, muito evento para mulher, né? É muito evento para mulher, mas é necessário. Sim. Agora a gente vê mais mulher no futebol, não é isso que a gente está vendo agora como juíza, não né? Geralmente, como é que a gente chama, né? Como é que os meninos chamam aí? A bandeira? Bandeirinha. Mas aí a gente está vendo também entrar, pelo menos entrar como... Entendeu? A gente vê o pessoal comentarista, mulher comentarista, quer dizer,
Então, a mulher pode fazer qualquer coisa que ela queira fazer. Basta ela estudar e fazer e querer, entendeu? Eu sei que na tua função deve ter tido um preconceitozinho demais, grande, né? Nossa. Na engenharia, que é o percentual mais masculino. Quando você entra, assim, na indústria, né, num supermercado, é sempre... Eu vivi várias situações em que era assim... Às vezes o pessoal saía na frente e eu ficava atrás. Aí eu tinha que... Eu lembro de uma reunião que foi também bem marcante, assim, que estava todo mundo, e aí estavam os números lá, e o diretor falando dos números, aí eu disse... e ele querendo entender por que aquele número não estava do jeito que era para ser. Aí eu comecei a dizer, olha, está assim, porque a exposição está dessa forma, está quebrando por causa disso. Esse homem ficou louco. Ele, por que é ela que está me dizendo isso? Aí eu, como assim? Realmente, né? O pai foi brigar com os gerentes e tal, mas vocês que precisavam me trazer essa informação e não ela, entendeu? Assim, olha aí. Eu lembro de levar relatório e a pessoa perguntar assim, quem foi que fez? Foi eu que fiz. Mas quem te ajudou? Ninguém me ajudou. Não, a pessoa perguntar várias vezes, sabe? Assim, eu imagino. Como assim? Não estou entendendo, né? E aí você vai tendo que... por outro lado, isso me ajudou muito, porque aí eu, peraí, deixa eu arregaçar aqui essas mangas e mostrar Só para tu ter ideia como a mulher é incrível. Aí bati na mesa, Bateu a primeira vez que eu bati na mesa, tá vendo? Mas é porque vale a pena. Valeu a pena, Eu tava falando numa palestra, aí me deu vontade de falar sobre traição. Aí eu falei sobre chifre, né? Quando eu falei sobre chifre, tinha 10 mulheres na primeira cadeira da frente. E aí quando eu olhei, elas estavam dizendo, e quem não? Ué? Aí eu digo, eu vou parar aqui a palestra, minha gente, que eu vou falar para essa mulher aqui, quem não quer? Sim. Tem a obrigação de ser traída? Aí eu digo, gente, ó, eu tenho uma palestra que chifre é igual a sapato, só sabe quem calça, mas eu faço essa palestra só para mulher. Aí eu não posso falar aqui, porque aqui tem homens e mulheres na plateia. Mas tu já imaginou mulher a dizer que a gente tem a obrigação de levar chifre? Que é isso? Tem então, muita coisa tem muita né? coisa para se trabalhar na questão da mulher. Isso é muito importante para a gente. Sim. O desenvolvimento que a gente pode plantar agora para colher, no meu caso, para as minhas netas já, entendeu? De dar exemplo para poder melhorar mais ainda e ter esse desenvolvimento assim mais natural. Encarar como é um dia a dia, né? Sim. Como a gente vê jovens hoje em dia, não tem esse preconceito que a gente tem. Entendeu? O jovem mais no dia a dia dele não tem esse preconceito que a gente tem, que a gente vem com essa coisa. Nem tá pensando sobre esse assunto, tá tudo bem, tá levando a vida e... Eu quero namorar com uma pessoa. Aí eu digo, pessoa, às vezes eles fazem isso, os alunos. Eu namoro com uma pessoa. Aí eu digo, mas é menino ou é menina? Professora, é uma pessoa. Olha aí, interessa. É muito interessante um negócio desse, você avaliar isso. E a gente vai aprendendo com eles também. Vai aprendendo com eles. E a gente tem a humildade de dizer que vai aprender com uma pessoa mais jovem. Sim. Isso é muito importante. E aí, falando do teu trabalho, o que tem hoje? Porque, né, você tem aí muitas cartas na manga, já fez muita coisa. O que tem hoje quando alguém pensar em te contratar? Já entendi que tem as palestras. Mas como é que funciona? Quem é teu público? Olha só, eu sou escritora, né? Que eu estou no meu 3º livro. Então, é muito importante para mim essa coisa do desenvolvimento humano. Para mim é muito importante eu contribuir, eu saber que eu posso fazer alguma coisa por outra pessoa, né? E aprender também, porque a gente pensa que a gente dá aula, ou então que a gente faz a palestra e não aprende. A gente aprende também. Sim. E eu tenho, por exemplo, para os meus projetos, né? Eu tenho um Mundo Mulher, que eu desativei, porque aí, no caso, eu tinha 2 sobrinhos meus que trabalhavam comigo e eles foram para fora do Brasil e aí eu tive que desativar. Mas eu tenho um projeto chamado Escola de Comunicadores, que é o meu parceiro, é a MRH Gestão de Pessoas, sou eu e o pessoal da MRH. Eu tenho também para lançar, que eu vou lançar a Escola 50+, que legal. Que aí eu vou lançar juntamente com a Unifametro. Aí eu tenho, assim, eu gosto de preparar, por exemplo, quando eu criei a Escola de Comunicadores, é justamente tudo o que eu não tive.
Então eu gosto muito de ver assim, o que eu não tive eu posso dar, então vamos trabalhar em cima disso. Entendeu? Mas a escola de comunicadores é para quem está interessado em quê? A questão de você, por exemplo, se soltar. Tem muita gente tímida, tem gente que eu vou inscrever bem ali. E a gente vai abrir agora nesse mês de março a 9ª turma de Escola de Comunicadores. É para você se soltar, é para você saber como é que você usa suas mãos, é para saber você entender de marketing, é para você saber se vender. Que legal. Entendeu? Então é isso a escola. E a escola 50 mais é exatamente para o pessoal da minha idade, é o pessoal que está, por exemplo, achando que, eu vou ficar só... O pessoal diz, vou ficar só na rede. Isso era coisa de antigamente, hoje em dia é diferente. Então vamos nos atualizar. Vamos fazer um curso. Quem está querendo voltar para o mercado é uma boa oportunidade. Exatamente. Né? Para quem está no mercado, para quem não está no mercado, o pessoal diz assim, e pessoal de 40, eu pedi, menino, esse curso 50 mais é para quem tem 40, para quem tem 50, para quem tem 60 e 70, e aí vai. Para quem achar que precisa saber de mais alguma coisa para poder aplicar. E isso é muito importante, né? Aí vai ter então, o que nele? Conta pra gente. A Escola de Comunicadores são 5 módulos, de 15 em 15 dias. A Escola 50 mais são 8 módulos. Aí trabalha a questão do dia a dia de inovação, trabalha a convivência, trabalha aquela coisa são vários módulos. Eu estou aqui, eu não trouxe os módulos todos, mas eu me preocupei exatamente assim, o que é que eu preciso? Eu fiz uma pesquisa, antes eu fiz uma pequena pesquisa, e aí veio exatamente os temas, e aí eu desenvolvi em 8 módulos para poder a gente lançar e ajudar e contribuir com as pessoas que estão achando que estão precisando exatamente desenvolver, né, essa coisa da inovação, do marketing, se atualizar um pouquinho. De convivência, de fazer planejamento, fazer seu planejamento da sua carreira. Legal. Entendeu? Porque eu sei que vem, que acontece comigo, às vezes eu fico 30 anos, mais de 30 anos no mercado. O que é que eu vou fazer agora? Vem! Então imagina uma pessoa que se aposentou e não tem nenhum planejamento. Sim. Entendeu? O que vem na cabeça, então isso aí é para ajudar as pessoas. Muito bom. Que as palestras? E aí as palestras eu tenho feito mais, eu opto mais por palestra do que treinamento, porque eu digo sempre, Elaine, a gente tem que conhecer o nosso lado forte. É muito importante o autoconhecimento, porque você conhece a sua fortaleza. Sim. Mas você também tem que reconhecer as suas fragilidades. Nós não somos perfeitos. Eu não gosto quando o pessoal diz, mulher é forte. Sim, o homem também. Ou então, sim, eu sou forte. Por exemplo, eu tenho a facilidade de me comunicar. Beleza. Qual é a fragilidade? Para mim, Madalena, é número. Entendeu? Aí, então, quer dizer, eu tenho que reconhecer, eu tenho que conhecer o meu lado forte, mas tem que ter as minhas fragilidades. Então, isso é muito importante, o autoconhecimento. Então, até porque não tem ninguém perfeito, né? Não existe 100%. E a gente se completa. Exatamente. Então, não tem ali a pessoa, não gosto do número, mas aí eu vou ter alguém ali do meu lado. Do meu lado que possa me ajudar. E que possa, né, exatamente, um assessor, ou uma mentoria, entendeu? Para poder me ajudar. E eu tenho, por exemplo, eu estou fazendo, agora mesmo, eu estou com a mentoria. Brand, eu estou fazendo exatamente a mentoria com a Brand. Entendeu? É branding, com a Cell Student, né? Então, é muito importante que você esteja. O pessoal, tu vive estudando? Não, também não é exagero, não, mas eu gosto de estar me atualizando para poder ficar ligado, né? Olhando com esses meninos também junto comigo. Então, é muito importante. Então, maravilha. É isso, né? Nossa conversa está chegando ao fim. Eu fico aqui... Eu acho que eu já me vendi, né? Eu não sou muito de me vender, não. Por isso que eu tenho que ter alguém para me indicar. Eu tenho muito essa coisa da indicação, né? Quando a pessoa assiste, faz um bom trabalho, né? Natural, graças a Deus, assim, eu tenho que agradecer muito, muito, muito. Porque é incrível como tem essa coisa da indicação. É muito bom, muito bom. Parabéns, né? Madá, você é assim fenomenal. Obrigada. Parabéns pela dedicação, pela energia, pela fala, né? Pelos assuntos que você está trazendo, que são importantíssimos, que precisam realmente ser falados, né? Sim. E é bom falar quem tem propriedade para falar, né? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Elaine. Quando eu vi pela primeira vez, antes do prato, eu digo, vale o que é que ela vai conversar comigo, né?
Eu falei para a Mariana foi sensacional. Eu gostei demais. Agradecer também a Mariana, né? E agradecer você principalmente. Eu adorei antes do prato. Porque a nossa ideia é trazer essa coisa do bastidor, né? Porque às vezes Espero contribuir, né? Ter contribuído com os empresários, sim, né? Claro. E aí depois colocar o meu arroba, mandar mais. Isso, era isso que eu ia falar, que é arroba Madamatos. Isso, é o meu Instagram. Tem o LinkedIn, Madalena Matos, aí tem todas as redes sociais. Perfeito. Mas eu uso mais, né, o Instagram. E aí tem o Fala Madá, que é o meu podcast, Fala Madá, né? Só no YouTube, por enquanto. Mas é isso aí. Muito obrigada, Elaine. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. A gente, né, tá aqui realmente para trazer essas informações. Se você gostou do que ouviu hoje, curte, comenta, compartilha. A nossa ideia é trazer informação relevante para o setor de alimentos. Lembrando que o Antes do Prato é uma produção da Conduzir Consultoria, uma empresa de consultoria sanitária que atende indústrias, restaurantes e supermercados. A gente encerra por aqui. Até o próximo episódio.